Meu nome é Bruno, e eu trabalho em um escritório no centro de São Paulo. Nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas o que eu passei nos últimos meses me deixou com o pé atrás. Essa é a minha história, e eu prometo que não é nada assustador no começo, mas você vai entender por que eu tô falando isso. Era um dia comum quando a gerência anunciou a chegada de um novo colega de trabalho. Ele se chamava Diego. A gente já estava cansado das mesmas caras de sempre, então a expectativa era alta. Assim que ele entrou, todo mundo parou para olhar. Era um cara alto, com um sorriso fácil e um jeito de falar que parecia cativar todo mundo. Mas tinha algo diferente nele. Algo que, mesmo no meio da agitação do escritório, me deixou um pouco inquieto. No início, ele parecia ser perfeito. Sabe? O tipo de cara que você imagina como o protagonista de um filme de comédia romântica. Todo mundo o adorava, mas quanto mais eu observava, mais eu sentia uma presença estranha vindo dele. Às vezes, quando eu olhava nos olhos dele, parecia que havia algo mais, como se ele estivesse sempre avaliando tudo e todos ao redor. Essa sensação de medo começou a crescer em mim, mas eu tentava ignorar. Acontece que a vida no escritório é cheia de fofocas, e a gente acaba achando que tudo é só besteira. A primeira semana foi tranquila. Diego fez amigos rápido e sempre se oferecia para ajudar. Mas então, algo bizarro começou a acontecer. Durante os intervalos, eu e alguns colegas de trabalho, como a Ana e o Carlos, começamos a notar que ele sempre estava ali, mesmo nos momentos em que o escritório parecia vazio. Às vezes, eu saía para ir ao banheiro e o encontrava olhando pela janela, como se estivesse observando algo que ninguém mais conseguia ver. Um dia, quando estava indo para o café, ouvi um comentário da Ana que me deixou com o pé atrás. Ela disse que tinha a impressão de que ele nunca saía do prédio, como se ele vivesse ali. Aquela palavra nunca ficou martelando na minha cabeça. A curiosidade foi crescendo, mas o terror começava a se instalar. Não sabia se era só a minha imaginação, mas a ideia de que ele não tivesse uma vida fora dali me deixava assombrado. Uma noite, enquanto trabalhava até mais tarde, decidi que era hora de esclarecer tudo. Fui até a mesa do Diego e puxei conversa. Ele me contou que era de uma cidade pequena no interior e que tinha se mudado para São Paulo em busca de novas oportunidades. Mas quando ele começou a falar, percebi que seus olhos mudaram de expressão. Era como se, por um segundo, ele tivesse se desconectado da conversa e se perdido em pensamentos obscuros. Aquilo me deixou inquieto. As noites seguintes foram cada vez mais estranhas. Às vezes, acordava de madrugada pensando nele. O que ele estava escondendo? O que havia por trás daquele sorriso amigável? E aquela sensação de que, em algum lugar, algo não estava certo. O medo começou a me consumir, e eu sabia que precisava descobrir mais sobre esse novo colega. Aí, a situação começou a esquentar. Uma semana depois, enquanto me dirigia ao escritório, encontrei o crachá dele jogado no chão, como se alguém tivesse descartado de propósito. Olhei de perto e notei que havia algo de errado. A foto era antiga, e o nome não combinava com o dele. Era um nome que eu nunca tinha ouvido falar. Um frio na barriga se instalou, e eu sabia que precisava descobrir a verdade. E foi assim que começou minha jornada. Uma jornada que me levou a questionar tudo ao meu redor e a mergulhar em um mundo de terror que eu nunca pensei que existisse. O que eu estava prestes a descobrir me deixaria assustado para sempre. Acordei na manhã seguinte com a sensação de que algo não estava certo. A imagem do crachá jogado no chão estava gravada na minha mente, e a ansiedade de descobrir mais sobre Diego me consumia. O dia no escritório parecia normal, mas cada sorriso dele, cada comentário amigável, me deixava mais assombrado. Eu não conseguia mais ignorar a ideia de que ele tinha algo sinistro por trás daquela fachada.
Na hora do almoço, convoquei Ana e Carlos para um papo. Falei sobre o crachá e como a foto era estranha. Eles riram, mas eu percebi que a Ana também estava um pouco inquieta. Ela comentou que, durante a semana, tinha notado que Diego estava sempre com os olhos um pouco mais fundos e com olheiras que não estavam lá antes. Aquelas palavras fizeram meu estômago revirar. Como alguém poderia mudar tão rápido? Decidi que precisava agir. Não ia ficar só esperando que as respostas aparecessem. À noite, depois do expediente, voltei ao escritório. O lugar estava vazio, e o silêncio era quase ensurdecedor. Meu plano era procurar o crachá e ver se encontrava alguma pista. Cada passo que eu dava na sala parecia ecoar no silêncio, aumentando meu medo. Enquanto eu vasculhava a mesa do Diego, encontrei algumas anotações que ele deixará para trás. Eram listas de contatos, mas os nomes não pareciam fazer sentido. Havia algumas referências a locais que eu nunca tinha ouvido falar, e a sensação de que ele estava tramando algo começou a crescer dentro de mim. Uma parte de mim queria sair correndo, mas a outra parte estava presa à curiosidade. O que ele estava fazendo com esses nomes? Por que ele tinha uma lista tão assustadora? De repente, ouvi um barulho vindo do fundo do escritório. Meu coração disparou e o terror tomou conta de mim. O que estava acontecendo ali? Como eu nunca tinha percebido antes que a atmosfera do lugar tinha mudado tanto. As luzes piscaram, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Decidi investigar. Cautelosamente, fui em direção ao som. Cada passo era uma luta contra o medo que crescia em meu peito. Quando cheguei na sala de reuniões, vi Diego lá, sentado à mesa, em um silêncio profundo. Ele estava olhando fixamente para o nada, e a expressão no rosto dele era estranha. Não parecia ser o Diego que eu conhecia. Eu me aproximei lentamente, tentando entender o que estava acontecendo. Oi, Diego. Tudo bem. Minha voz saiu trêmula, e eu tentei esconder o nervosismo. Ele virou a cabeça lentamente, e o que eu vi me deixou em choque. Havia algo em seus olhos que não era humano, uma escuridão profunda que parecia engolir a luz ao redor. Oi, Bruno. Você está aqui tarde, ele respondeu, mas havia uma frieza em sua voz que me deixou ainda mais assustado. Tentei puxar conversa, mas a tensão estava no ar. A cada palavra que ele dizia, eu sentia um aperto no peito. Você não deveria estar aqui. Não é seguro, ele disse de repente, e eu me perguntei se ele estava falando sério ou apenas tentando me afastar. Não consegui mais suportar aquela situação. Diego, o que você está escondendo? Por que está aqui? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar duas vezes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele se levantou lentamente, e cada movimento dele parecia meticulosamente calculado. Às vezes, é melhor não saber, ele respondeu, e um arrepio percorreu minha coluna. Eu não sabia o que esperar, mas a sensação de terror se intensificava. O que ele realmente queria dizer? Decidi que não podia ficar ali mais tempo. Voltei para minha mesa, mas a imagem dele ficou gravada na minha mente. O que era aquela aura sombria? Eu precisava saber mais. Nos dias seguintes, a presença de Diego se tornou mais inquietante. As pessoas começaram a notar que algo estava errado. O jeito como ele olhava para as pessoas parecia muito mais intenso, e a cada dia eu me sentia mais assombrado por sua presença. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas eu sabia que algo não estava certo. As noites se tornaram um tormento. Eu não conseguia mais dormir direito, sempre com a sensação de que Diego estava me observando. Algo dentro de mim dizia que a resposta estava mais perto do que eu pensava. Eu precisava agir. Precisava descobrir quem ele realmente era e o que ele estava escondendo. E assim,
A investigação começou. Eu decidi que não ia mais deixar o medo dominar. Na verdade, a curiosidade estava se transformando em uma necessidade de descobrir a verdade. O que Diego realmente era. E o que estava acontecendo no escritório? Com essas perguntas martelando na minha cabeça, eu estava prestes a entrar em um mundo de mistério e terror que nunca imaginei que existisse. Com a determinação de descobrir a verdade sobre Diego, comecei a planejar minha próxima ação. As coisas não poderiam continuar assim. A cada dia que passava, ele se tornava mais esquisito, e o clima no escritório estava tão tenso que até os colegas começaram a cochichar quando ele entrava na sala. O medo e o terror pairavam no ar, como uma névoa densa e pesada. Decidi que precisava de um plano. Fiquei até mais tarde no escritório, fingindo que estava trabalhando em um projeto. Na verdade, estava aguardando a hora em que todos fossem embora. Quando o relógio marcou 22 horas, só estava eu e Diego, e a expectativa de algo assustador estava no ar. O silêncio do escritório era quase palpável, e minha mente estava cheia de perguntas. Com todos os outros colegas já ido embora, a sensação de que eu e Diego éramos os únicos na imensidão do prédio me deixava mais inquieto. Ele estava sentado em sua mesa, digitando algo freneticamente. A tela do computador iluminava seu rosto de uma maneira que parecia ainda mais macabra. "Preciso falar com você", decidi soltar, com a voz mais firme que consegui. Ele levantou a cabeça, um olhar intenso nos olhos. "Sobre o que você quer falar, Bruno?" A frieza na sua voz fez meu coração acelerar. "Sobre o que está acontecendo com você. Você parece diferente." Tentei encontrar as palavras certas. Era um terror misturado com uma curiosidade que não me deixava em paz. "Talvez você devesse ficar longe de assuntos que não entende", ele respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. A expressão dele me deixou ainda mais assombrado. O que ele estava escondendo? Despertei minha coragem e fui em frente. "O que você está fazendo aqui? O que significa essa lista que encontrei?" Assim que as palavras saíram da minha boca, percebi que a tensão no ar aumentava, como se o ambiente estivesse carregado de eletricidade. Diego se levantou devagar e começou a andar em minha direção. A cada passo que ele dava, o medo crescia dentro de mim. "Você não deveria ter feito isso, Bruno. Algumas coisas são melhor deixadas no escuro", ele sussurrou, e o pânico tomou conta de mim. No impulso, peguei minha mochila e comecei a me afastar. "Eu só quero entender, Diego. Não estou aqui para te fazer mal." Fui até a porta, mas ele estava entre mim e a saída. O terror pulsava em minha mente. O que eu tinha me metido? "Você está curioso, não é?" A voz dele soava mais profunda, quase como se não fosse dele. Curioso para saber o que realmente sou. E naquele instante, percebi que havia algo muito errado. A maneira como ele falava, o olhar que ele tinha, não era humano. Desesperado, tentei pensar em uma saída. Foi então que notei algo na mesa dele, uma pequena caixa com um símbolo estranho. Era a mesma marca que eu tinha visto nas anotações que ele deixará. "O que é isso?" perguntei, apontando para a caixa. "Você realmente quer saber?" Ele sorriu, e o pânico dentro de mim disparou. "Esta é a chave para a verdade. A verdade que você não está preparado para ouvir." A voz dele ecoou pela sala, e eu sabia que precisava sair dali, mas algo me mantinha preso. Com um movimento rápido, Diego se virou para a caixa e a abriu. Uma luz ofuscante emanou de dentro, e eu senti meu corpo congelar. Era como se algo estivesse se desprendendo daquela caixa, uma presença sombria que se espalhava pelo ar. O que eu estava vendo era assustador e ao mesmo tempo fascinante. O que era aquilo? "Você tem uma escolha, Bruno", Diego disse,
com um olhar que poderia atravessar a alma. Você pode se juntar a mim, ou pode sair e viver em medo do que descobrirá. A escolha é sua. As palavras dele pareciam carregar um peso enorme. A sensação de terror tomou conta de mim. Eu precisava decidir rapidamente. Ficar e saber mais sobre Diego significava arriscar muito. Sair seria viver na incerteza, mas também seria um alívio. Enquanto eu hesitava, as sombras ao redor começaram a dançar, como se estivessem se preparando para um ataque. Eu respirei fundo, sabendo que qualquer decisão que eu tomasse mudaria minha vida para sempre. Eu preciso ir. Finalmente consegui dizer, tentando manter a calma na voz. O olhar de Diego se endureceu e o ambiente parecia ficar mais gelado. Você não vai conseguir escapar tão facilmente. Com uma explosão de adrenalina, eu empurrei Diego e corri em direção à porta. A luz da caixa iluminava a sala, mas não ia me parar. O som dos meus pés batendo no chão ecoava no corredor vazio enquanto eu corria. A sensação de que ele estava atrás de mim me fez acelerar ainda mais. A adrenalina misturada com o medo me guiava. Quando finalmente cheguei à saída, empurrei a porta e corri para o ar fresco da noite. Olhei para trás, mas não havia sinal de Diego. A tensão e o terror ainda estavam dentro de mim, mas eu sabia que tinha escapado por pouco. No entanto, a pergunta que não me deixava em paz era: o que ele realmente era? E, mais importante, o que eu tinha despertado ao me meter em sua vida? Com essas questões martelando na minha mente, percebi que essa história estava longe de acabar. O que mais eu poderia descobrir sobre Diego? E o que isso significava para o meu futuro? O medo e a curiosidade se entrelaçavam, me levando a querer saber mais. Era apenas uma questão de tempo antes que o mistério se desenrolasse novamente. O coração ainda batia acelerado enquanto eu caminhava pelas ruas escuras, tentando afastar as imagens do escritório da minha mente. A sensação de estar sendo observado não me deixava em paz. Cada sombra parecia se mover, cada barulho ecoava como um aviso. Era como se algo estivesse atrás de mim, mas eu não tinha coragem de olhar para trás. Cheguei em casa e fechei a porta, trancando-me do mundo. Sentei-me no sofá, tentando organizar meus pensamentos. O que Diego realmente era? O que estava por trás daquela caixa iluminada? A curiosidade me consumia, mas o medo também. O que ele queria de mim? E, pior, o que eu poderia ter desencadeado? Decidi que não poderia ignorar isso. Eu precisava de respostas. Com uma determinação renovada, liguei meu computador e comecei a pesquisar sobre Diego. Mas tudo o que eu encontrava eram relatos vagos sobre pessoas desaparecidas e cultos secretos. Quanto mais eu lia, mais assustador tudo se tornava. O que tinha feito ao me meter nisso? Na manhã seguinte, o trabalho parecia um pesadelo. A atmosfera estava pesada, e eu sentia olhares sobre mim, mas não era só por causa de Diego. O clima estava tenso, e meus colegas estavam mais reservados. Como se algo pairasse no ar, algo que eles também sentiam, mas não podiam explicar. Quando o relógio marcou 16 horas, a porta da sala de reuniões se abriu e Diego entrou. Ele estava calmo, como se nada tivesse acontecido. O terror dentro de mim ressurgiu. Meu instinto gritou para correr, mas, em vez disso, eu permaneci ali, paralisado. Oi, pessoal, pronto para uma reunião. Ele disse, com um sorriso que parecia muito falso. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ninguém respondeu. A tensão estava palpável, e Diego percebeu. Ótimo! Vamos falar sobre o nosso novo projeto. As palavras dele ecoaram na sala, mas eu estava em outro mundo. Como ele conseguia agir normalmente após o que aconteceu? Algo não estava certo.
E eu não estava disposto a esperar mais. Levantei a mão. Diego Prestamos Converser. Sojinhos. A sala ficou em silêncio, todos os olhares agora fixos em mim e nele. Diego pareceu hesitar por um momento, mas logo aceitou. Claro, Bruno. Depois da reunião. O tempo parecia se arrastar. A reunião passou em câmera lenta, mas eu não conseguia prestar atenção. Cada olhar de Diego, cada movimento, era como um aviso sombrio. O medo se intensificava dentro de mim, como uma pressão constante. Finalmente, a reunião terminou e todos saíram. Fiquei à espera do que aconteceria a seguir. Diego se aproximou e percebi que ele não estava mais sorrindo. Vamos, então, disse, com um tom que me fez sentir um frio na espinha. Descemos para o estacionamento, e a noite estava mais escura do que antes. O ar estava pesado, e a atmosfera se tornava assustadora a cada passo que dávamos. Eu o conduzi até um canto isolado do estacionamento, longe dos olhares curiosos. Diego, o que você realmente é? Perguntei, decidindo que precisava saber. Eu não sou o que você pensa que sou, Bruno. Sou muito mais, ele respondeu, a voz agora mais grave. Eu vi a caixa. Eu sei que há algo de errado com você. O desespero me levou a falar mais alto. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de desprezo e algo que eu não conseguia decifrar. Você não sabe do que está falando. A verdade não é para todos, ele disse, e eu senti o terror na voz dele. A sensação de estar em um filme de suspense me atingiu em cheio. Eu queria correr, mas o impulso me deixava paralisado. Você se meteu em algo que não pode entender, e agora está em perigo. Você pode querer ficar longe de mim, Bruno. E naquele momento, percebi que ele estava falando sério. O que quer que estivesse acontecendo era muito maior do que eu imaginava. Mas eu não ia deixar que ele me intimidasse. Se você não é humano, o que você quer de mim? O que você planejou para nós? Ele sorriu, mas não era um sorriso gentil. Às vezes, as pessoas desaparecem porque não estão preparadas para saber a verdade. Você se esqueceu de que curiosidade pode ser uma faca de dois gumes. Nesse instante, a tensão explodiu. Antes que eu pudesse reagir, ele deu um passo à frente e eu ouvi um barulho, como se o ar estivesse mudando ao nosso redor. Foi então que percebi. Algo estava se aglomerando nas sombras ao nosso redor. O terror que eu sentia se tornou real. Com um grito, me virei para correr, mas o que vi me paralisou. Sombras se contorciam, tomando forma de criaturas indescritíveis, olhos brilhantes surgindo do nada. Era um horror além da minha imaginação. Bruno! Diego gritou, mas sua voz soava distante. Você precisa escolher. Escolher o quê? Eu gritei de volta, lutando contra a realidade que se desdobrava na minha frente. Você pode se juntar a nós ou ser consumido por isso. O pânico me invadiu, e a única coisa que eu sabia era que precisava escapar. Com todas as minhas forças, corri em direção à saída, as sombras atrás de mim crescendo e se estendendo. O ar estava gelado, e eu mal conseguia respirar. O medo me acompanhava, mas a adrenalina também. Eu não olhei para trás, não podia. O eco dos meus passos ressoava no meu coração, e a única coisa que importava era a liberdade. Finalmente, consegui alcançar a saída do estacionamento, e a luz da rua iluminou meu caminho. Com um último esforço, saí correndo para o mundo exterior. O que tinha acontecido dentro do estacionamento era um pesadelo, e eu não sabia se tinha escapado de verdade. Naquela noite, o terror ainda me acompanhava. O que eu tinha aprendido sobre Diego era apenas o começo. A verdadeira história estava apenas começando,
e a sensação de que algo sombrio ainda me observava nunca desapareceria completamente. O mistério do meu novo colega de trabalho não tinha terminado, e eu sabia que, em algum momento, eu teria que enfrentar a verdade novamente. E assim, enquanto o medo continuava a me perseguir, percebi que a curiosidade muitas vezes pode ser um caminho perigoso. O que quer que Diego fosse, ele havia me deixado com uma questão em aberto. Até onde eu estava disposto a ir para descobrir a verdade? Se você gostou dessa narrativa e quer ouvir mais histórias que vão te deixar assustado, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative as notificações para não perder nenhum relato. Afinal, quem sabe o que mais pode estar à espreita nas sombras da próxima história. Até a próxima!